Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira, para a apresentação do projeto Falando Sobre. Eu vou pedir para vocês que estão entrando agora, para irem comentando de que cidade vocês estão acessando, para que a gente possa interagir com vocês. O nosso tema de hoje, conforme está descrito aí no vídeo, é sobre propósito. E daqui a pouquinho já a Andresa vai se apresentar, mas enquanto a gente espera, né, que o pessoal vá chegando, eu vou me apresentando, que a grande maioria já me conhece. Eu me chamo Gilvanise Gulix Fial, eu sou psicóloga, atuo com a psicologia já há 30 anos. Nessa trajetória, eu trabalhei durante 8 anos na PUC Paraná. Na época, boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Na época, com uma parte desse tempo na PUC mesmo, na universidade, na parte administrativa, e 5 anos foram no convênio com o Detran, então na parte de avaliação psicológica. Trabalhei também um ano na Prefeitura Municipal de União da Vitória, que é a cidade onde eu nasci, no interior do Paraná. Meu sotaque não deixa negar isso, né? E depois dos 8 anos na PUC Paraná, eu pedi demissão para trabalhar como autônoma, porque reconhecia esse perfil, né? Talvez, não sei, vamos ver daqui a pouco com a Andresa se é até uma questão de propósito, se passa por aí, né? Mas me reconheci, né, nessa questão do empreender, de ser autônoma, e me apaixonei por isso, e desde então, já há mais de 20 anos que eu venho seguindo dessa maneira, trabalhando aí com atendimentos, né, de psicoterapia, nessa parte de orientação profissional e de carreira, dou um curso nessa área também de orientação profissional, e há 5 anos eu tenho feito atendimentos exclusivamente online, né? Então, quando entrou agora no início do ano a pandemia, os atendimentos continuaram, né, normalmente, como eu fazia online. Teve até um crescimento, porque eu até brinco que as pessoas aí descobriram que existe vida no mundo online, né? E não só que existe vida, mas que existe seriedade. Então, quem trabalha nesse formato do online faz já de uma maneira muito séria, né? Eu, pelo menos, trabalho como se eu estivesse no presencial. Então, a nossa dinâmica, o nosso conhecimento, a nossa eficiência continua a mesma, né? E eu, particularmente, gosto muito, né, do atendimento online, e acabei passando também, em função da pandemia, os cursos para esse formato online e os projetos. Então, entrando um pouquinho nessa questão já do meu trabalho, o portal vocacional é a minha empresa, digamos assim, o meu CNPJ, e pelo portal vocacional eu coordeno 5 projetos. Então, tem um projeto que trabalha, atua, né, mais voltado a crianças, para trabalhar com eles a autonomia, autoconhecimento, assertividade, mas principalmente autoconhecimento, para que quando eles cheguem na idade de fazer umas escolhas, né, com mais responsabilidade, como por exemplo escolha profissional, eles já tenham mais condições de fazer isso. Tem o projeto PIPA, que trabalha com adolescentes, nessa parte de escolha profissional. Um projeto Carretilha, que trabalha com os pais. Um projeto Pipoca, que trabalha com universitários, pessoas que estão em transição de carreira e também de aposentadoria. E o projeto Falando Sobre, que é esse que vem sendo apresentado todas as terças-feiras, às 18 horas, e que passou também para esse formato online, né? Eram palestras que aconteciam em escolas, ONGs, espaços, né, que reuniam aí adolescentes, universitários, e agora a gente passou para esse formato online, onde a gente consegue também atingir aí um número muito maior de pessoas. E esse projeto, ele acontece sempre em parceria com profissionais que fizeram, né, um curso de orientação profissional e planejamento de carreira comigo. E esse é o caso, né, da Andresa Volante, que está aqui conosco hoje.
E antes dela se apresentar, eu vou pedir para vocês que estão aí, então, Luciana falando de Natal, tá longe, Luciana, para vocês, e quem mais está entrando, né, por favor, comenta aí de que cidade que está acessando, e aproveita também para clicar ali na flechinha, compartilhar esse vídeo. Quando você clica aí na flecha do compartilhar, já aparecem as opções de redes sociais para você direcionar o vídeo, a transmissão. Não esquece de curtir, né, também a transmissão e se inscrever no canal, né, porque com isso a gente consegue ter mais visibilidade, as pessoas conseguem encontrar mais facilmente os vídeos, e a ideia desses projetos é efetivamente levar, né, informações e desenvolvimento pessoal e profissional para um número muito maior de pessoas que não tem muitas vezes condições, né, de ter acesso aos processos particulares pagantes. Então, já tem aí várias transmissões disponíveis com temas relacionados à vida pessoal e profissional. Então, fiquem à vontade para compartilhar. E aí eu vou pedir, então, para a Andresa se apresentar para a gente. Andresa, boa noite, seja bem-vinda e conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Boa noite. Primeiramente, gostaria de te agradecer, né, pela honra de participar desse projeto super bacana. A Gil, além de ser minha mentora, né, nessa parte de planejamento de carreira, orientação profissional, também é orientadora do meu filho adolescente. Então, está finalizando, né, agora o processo dele. Está bem feliz, né, se sentindo bem direcionado. Então, assim, uma alegria estar aqui e falar sobre um tema que eu sou apaixonada, né, pelo tema propósito, em função da história que eu vivenciei, né, e eu vou poder compartilhar um pouquinho, né, dar algumas pinceladas aí das minhas experiências. Bom, meu nome é Andresa Volante, eu costumo me apresentar sempre mencionando que eu sou esposa do Márcio e eu sou mãe do Pedro Henrique, que inclusive está fazendo 17 anos hoje, e do Arthur, que tem 5 anos, tá? Para mim, a maternidade é o que mais me qualifica no exercício da minha profissão, né? Então, eu sou profissional da área de desenvolvimento humano há 23 anos, minha formação é administração de empresas, e aí eu tenho especializações em psicologia organizacional, gestão estratégica de pessoas e desenvolvimento de líderes, e muitos cursos, né, muitas formações. Então, como profissional da área de recursos humanos, eu me utilizo de metodologias como coaching, psicologia positiva, PNL, né, para que a gente possa ir se complementando dentro dessa área. Há 7 anos eu fundei a ACAD Capital Humano, iniciei minha trajetória no mundo corporativo, né, então comecei como auxiliar de escritório ali e fui me desenvolvendo até chegar no nível gerencial da área de recursos humanos. E dentro desse tempo é que surgiram alguns indícios e que foram me levando em direção ao meu propósito, tá? Mas, em resumo, eu posso dizer que eu sou uma apreciadora de talentos e dizem que eu sou uma impulsionadora de propósito, né? Então, acredito que seja isso, resumidamente, né? Mas essa sou eu. Ótimo, obrigada, Andresa. Parabéns para o Pedro Henrique. Obrigada. Feliz aniversário. Ele está assistindo a gente para aí. o Pedro, ótimo, obrigada. E conta também um pouquinho, Andresa, assim, eu sei que tem uma história, né, longa aí, mas de como o nome ACAD, né? Eu gosto dos significados, né? Então, o que significa aí o ACAD? Então, a palavra CAD é uma palavra em italiano, que significa isso acontece, né? Então, desde o início da consultoria, quando surgiu a ideia aí de propósito, e aí houve uma longa trajetória até a gente conseguir desenhar de que forma que esse propósito realmente ia tomar uma forma, né? Seria desenhado, enfim. Então a gente começou, primeiro tive uma sociedade, tínhamos um nome, depois não deu certo a sociedade, tive um outro nome, e eu acabei mudando. Mas desde o início a nossa ideia era que as coisas fluíssem, né? Era que as coisas realmente fossem desenroladas de uma forma bastante natural dentro das organizações.
Então, quando veio o nome ACAD, foi uma inspiração, assim, eu falei, esse é o nome. Engraçado que de manhã, no dia que eu recebi, né, essa inspiração do nome ACAD, logo de manhã eu tava meio que brigando aqui em casa. Tipo, vamos, gente, vamos, eu tenho horário, vamos, a gente tem que fazer acontecer, sabe? E aí eu peguei um carro e estava indo em direção a uma empresa, cliente, e eu estava ali no meu celular buscando informações sobre um treinamento que eu daria no dia seguinte, mas nada a ver, gente. E de repente vem assim para mim o nome Niente Accade per caso. E a palavra ACAD saltou aos meus olhos e eu senti assim tremer por dentro. Eu falei, uau, essa é a palavra que eu quero, esse é o nome da consultoria, né? Era um nome forte, com a inicial do meu nome, né? E aí fui ver o que significava, claro que pela frase eu já imaginava, mas fui ver qual era o significado, então o significado, isso acontece. E de manhã eu estava ali, né, resmungando que eu queria que as coisas, vamos, temos que fazer acontecer. E isso acontece, hoje, se eu fizer uma pesquisa com os nossos clientes, né, e perguntar para eles qual é o nosso diferencial, eles vão dizer, Andresa, você faz acontecer. A gente está aqui com alguns projetos enrolados, e de repente você vem e as coisas fluem. Então, esse nome ele vem bem de encontro mesmo com aquilo que a gente tem produzido, né? Então, é um significado, é um nome real e significativo para nós. Legal, eu achei muito bacana. Não conhecia a história toda, né? Agora achei mais bonito ainda, né? Então, vamos aproveitar aí essa inspiração do ACAD, do Isso Acontece, e vamos fazer acontecer aqui essa transmissão. E para isso, eu vou pedir novamente para quem está entrando, né, comenta de que cidade que está falando, porque eu consigo ver aqui que vocês, né, que estão entrando, porém eu só sei quem está entrando se comentarem. Então, se quiserem interagir, fiquem à vontade, né, comentem de que cidade vocês estão acessando, aí a gente vai dando boa noite também para vocês. Luciana, inclusive, que já se apresentou aqui, se você quiser compartilhar conosco o link aí de rede social que você utiliza, do teu Instagram, do teu LinkedIn, pode compartilhar, fica à vontade, a gente vai sempre fazendo aí uma corrente, né, do bem de networking para que todos possam ir se conectando caso tenham interesse, tá? Então, conta para mim, Andresa, o que antes, né, de entrar efetivamente aí no tema, porque o nosso tema de hoje é propósito, né, e como ele impacta, influencia em nossa vida, conta um pouquinho para a gente do que é propósito. Então, eu acredito que assim, nenhum ser humano ele é um acaso, né? Ele é um acidente da natureza. Eu vejo que o propósito ele orienta a nossa trajetória existencial, né? E ele está intimamente ligado à nossa identidade. E o propósito ele nos traz significado. É como se fosse um anseio, algo que queima no nosso coração por algo e que encontra um encaixe perfeito com os nossos dons e talentos. Então, para mim, essa é a definição de propósito. Ok. Foi bem objetiva, mas é algo bastante amplo, né? Profundo, né? Profundo, exatamente. Né? O propósito, é claro que ele, a partir do momento, né, que existe todo um processo de autoconhecimento, da gente se permitir, da gente se aceitar também, né? Então não tem como falar de propósito sem antes a gente falar de identidade. Então, quem nós somos, né? E essa questão da identidade eu acho muito bonito também, né? Porque eu já penso efetivamente na identidade de cada um tem a sua, né? E aí imagino que o propósito também passe por aí. Né? E aí a gente comum, por exemplo. Pode falar. Desculpa. É comum, por exemplo, eu que trabalho com seleção de pessoas, né? Quando eu pergunto para alguém quem é você, a pessoa normalmente ela vem dizendo qual é o título dela, né? Eu sou engenheiro, eu sou gerente industrial de tal empresa, enfim. E a identidade é assim, eu entendo que não é o título, né? Não é a posição que define alguém.
é realmente quem ela é na essência dela. Então, se ela perdesse todos aqueles títulos, quem ela seria? É algo que nada tira de você. É verdade. Isso me faz lembrar uma aula, acho que de antropologia na faculdade. Acho, porque lá se vão, né, mais de 30 anos. E que a gente precisava falar sobre isso, né? Cada um tinha que responder essa pergunta: quem é você? E aí as pessoas começavam, né? Meu nome é tal, eu sou Gilvanise. Não, esse é seu nome. Ah, eu sou estudante de psicologia. Não, isso é o que você está fazendo hoje. Ah, eu sou tal. Não, isso era bem difícil realmente chegar aí na identidade. Então, até quando eu me apresentei, eu falei, eu sou mãe, eu sou esposa, e eu sou apreciadora de talentos, né? Então, são coisas diferentes, às vezes, de títulos, né? Que são super importantes e que vão fazendo a gente evoluir, né? De várias formas, mas que não é o que nos define, não define a nossa identidade, né? E o propósito, ele vai evoluindo conforme a clareza que a gente tem sobre as coisas, né, Gil? A maturidade. Então, é uma montanha infinita que você vai subindo, é uma jornada de descoberta. Sim. Ok. Então, mas quando você traz dessa maneira, né, como é que a gente consegue, então, encontrar o nosso propósito? Como é que uma pessoa encontra o seu propósito? E antes de você responder, deixa eu pedir, dar oi para a Fernanda. Oi, Fernanda. Fernanda Soliani, colega também, que fez o curso de orientação, falando de Paulínia. Seja muito bem-vinda. Fernanda, também, se quiser compartilhar aqui com o pessoal que está acompanhando, né, o link das suas redes sociais, coloca o que você, o produto, serviço que você oferece, o link seja do seu Instagram, o LinkedIn, o que você preferir, fique à vontade, tá? E quem mais está acompanhando a gente aí também, vai se apresentando, por favor, não esquece de curtir aqui o nosso vídeo, de clicar ali no compartilhar e de se inscrever no canal. Então, repetindo, Andresa, até vou colocar a pergunta aqui, né? Como encontrar o propósito? Então, o propósito, ele acaba se encontrando exatamente na junção de 3 esferas, né? Então, quais são elas? O que você tem prazer em fazer, em que você realmente é bom e o que te incomoda no mundo. Então, começando pela primeira. Tá. Então, o que você tem prazer em fazer, em que você realmente é bom e o que te incomoda no mundo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Ok. Então, aquilo que você tem prazer em fazer é quando você não percebe o tempo passar. Você entra em estado de flow, que a gente chama, né? Então, o que é que quando você faz, você se sente vivo? Né? O que é que gera vida em você? É como um pássaro. Quanto mais ele voa, mais vivo ele fica. Um peixinho, quanto mais ele nada, mais vivo ele fica, né? Então, ele está na natureza dele ali, em estado de flow. Então, o que é que você tem prazer em fazer? A segunda esfera é em que você realmente é bom. Qual é a habilidade que você tem? Então, o que é que desde criança as pessoas falam, né? Ah, fulano tem tanta facilidade para tal coisa, tá? Então, sabe, aquilo que as pessoas muitas vezes afirmam você em algo que você faz despretensiosamente e tem alguém ali validando, tá? E aí, a terceira esfera, o que te incomoda no mundo? Então, se você pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que é que você mudaria? Uma única, tá? Então, é aquilo que realmente te incomoda. E eu queria dar uma atenção especial para essa terceira esfera, que eu acho que é muito lindo, quando a gente nota que quando você olha assim, o que me incomoda no mundo, você tira os olhos de você, certo? Então, não tem como a gente encontrar o nosso propósito, não tem como desvendar, né, esse propósito, se a gente concentrar tudo em nós. Então, a gente vai ter que olhar para fora. Então, só saber o que é prazeroso para você e o que é que você é bom, não vai te levar à descoberta do teu propósito. Você vai ter que olhar para fora, né? Então, quando você responde essas 3 perguntas, né, esse conjunto de 3 perguntas, provavelmente você vai encontrar o teu propósito. Quero dar um exemplo.
Por exemplo, uma pessoa ali que tem muito prazer em música, né? Ele usa tudo que ele ganha, tudo que ele tem, ele gasta em instrumento musical. Ele tem muito prazer. E aí, o que ele é bom? Ele sabe escrever muito bem. Ele tem inspirações, né? E aí, o que incomoda essa pessoa, de repente? O que tira o sono dela? Sei lá, quando ela fica sabendo de abuso infantil, ela realmente perde o sono. É uma causa que ela agarra com unhas e dentes. Então, o que essa pessoa poderia fazer? Escrever música sobre essa temática. Aí mora um propósito, né? Porque fazer música, muitos músicos podem fazer, mas algo muito específico que é seu propósito, ele está relacionado a isso, né? E normalmente as pessoas que elas têm esse senso de propósito, elas investem em tudo que elas podem, em congresso, em cursos, buscam se relacionar com pessoas que têm propósitos parecidos. Ela assiste vídeos, ela esgota todos os vídeos sobre aquele assunto, né? E ela vai crescendo em todas essas questões. A questão do propósito é muito interessante, por exemplo, em relação à disciplina, né? Quem nos assiste aí, pensa em algo que você tem muita dificuldade em ter disciplina. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em fazer atividade física. Então, normalmente, aquilo que você tem dificuldade em ser disciplinado é que você não consegue identificar qual é a influência disso dentro do teu propósito. Ainda que exista, né? Então, vamos pensar, atividade física é saúde. Se você não tiver saúde, você não vai viver. Mas no dia a dia, ele não traz aquele retorno, né? Aquele sabor do propósito. Então, você acaba deixando de lado. Agora, quando existe uma prática, um hábito que ele está diretamente relacionado ao teu propósito, essa pessoa, ela arruma tempo, ela vai se organizar e vai fazer a coisa acontecer. Então, quem é muito disciplinado nessas áreas, pode ver qual é o propósito dela e o quanto essa disciplina está associada ao propósito. É verdade, isso faz muito sentido quando você fala aí, né, do exercício físico. Eu até comentei aqui numa outra transmissão, uma outra live, que eu só consigo, sempre tive muita resistência a isso, principalmente na academia e tal. Até gosto de caminhar, né? Então a maneira como eu achei aí para caminhar, caminho na esteira, né? Foi depois que teve aí essa facilidade, essa possibilidade de caminhar assistindo um vídeo, assistindo uma série, assistindo uma live, uma transmissão, uma palestra, uma TED, né? Aí eu tenho muito mais facilidade, porque aí o caminhar fica no automático e eu estou, na verdade, assistindo algo. Então, esse conhecimento em cima de algo que eu amo de paixão, aí sim, né, toma esse lugar, ocupa aquele horário. Então, não estou caminhando, eu estou assistindo algo e enquanto isso eu caminho. Né? Sim, acabou criando um mecanismo ali que vê que funciona. Exatamente. Perfeito. É isso aí. Aí, deixa eu dar boa noite aqui para Rosário. Boa noite, Rosário. Rosário está acessando aqui de São José dos Campos. É a mesma Rosário que eu estou pensando. Também a gente trabalha com projetos sociais voluntários aqui em São José. Então, vamos lá, vamos seguindo. Né? Então, depois dessa... Você quer complementar algo nesse de como encontrar o propósito? Eu quero encorajar as pessoas que estão aí nessa busca, né? Porque a pessoa que ainda não tem clareza de propósito, ela sofre com isso, né? Então, eu quero te encorajar, assim, se existe algo, se existe uma causa que te incomoda profundamente, que tira o teu sono, é porque você precisa se levantar nessa geração para resolver esse problema, através daquilo que você é bom e naquilo que te dá prazer. Então, seguir essa linha aí. E aí, eu já vou interferir um pouco aqui, né? Porque eu estava levando uma linha de pensamento e já me surgiu uma dúvida, né? É possível alguém ter dois propósitos? Eu acredito que não. Ele pode ter um único propósito e que, de repente, um acaba complementando o outro. É uma subdivisão. Okay. No meu ponto de vista, eu acho que o propósito ele é curiosidade. Pode ser, eu acho pouco provável. Existem pessoas, eu até esqueci agora o nome, deixa eu ver se eu lembro aqui, Gil.
Mas é uma pessoa, tem um nome específico, depois, se eu lembrar durante a live, eu vou falar aqui. Ok. Mas ele tem a capacidade de se envolver em vários assuntos, sabe? Eu conheço uma pessoa que é De um altas talento. habilidades, por exemplo? Oi? De altas Não. habilidades? Não? Ele tem altas habilidades e é muito diverso, assim, sabe? Tá. Ok. Ele é um profissional, eu acho que eu nunca conheci ninguém tão criativo quanto ele. Ele trabalha ao mesmo tempo com música, com teatro, com marketing, com artes, ele ministra cursos, ele escreve livros, sabe? Ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. Mas ainda assim, ele tem um único propósito, né? Ele tem várias formas de expressar, tá? Sim. Eu acho que é algo assim um pouco mais próximo disso que você me perguntou, né? Porque uma hora ele faz uma coisa, outra hora ele faz outra. Sim. Mas falando aqui, lembrando dele, eu sei que ele tem um único objetivo. Tá? Ótimo. É que realmente ele tem muitos talentos. Sim, sim. Não, e aqui você trouxe faz bastante sentido, assim, porque eu estava pensando, por exemplo, meu propósito, eu vejo como isso de ajudar pessoas nesse caminho, tanto do pessoal quanto do profissional, né? A desenvolverem-se, a terem mais autonomia. Porém, tem um olhar aqui, não é um olhar, um assunto, um tema que me chama e eu ainda não entrei como eu gostaria, que é, né, da parte de mulheres que sofrem violência. Né? E eu tinha uma ideia de que precisava ou fazer uma coisa ou outra, mas na verdade eu posso conciliar. Em Curitiba até a gente fez um projeto, uma das aplicações do projeto voluntário na Casa da Mulher Brasileira, né, que abriga, acolhe mulheres que sofrem violência. Então, acho que esse trabalho do desenvolvimento pessoal e profissional, ele casa muito bem aí também com esse olhar para mulheres vítimas de violência, né? Eu não Porque de preciso repente assim, é aquilo que escolher predomina, né? um caminho ou Nada outro. impede de você realizar outras atividades, de você sentir prazer em ajudar outras causas, mas existe uma que queima no teu coração e que você sente que você nasceu para aquilo, para solucionar aquele problema. E aí você vai direcionar um esforço muito maior, né? Vai ler muito mais, vai se empenhar muito mais. Porque não adianta também ter 10 coisas para fazer. Então você tem que escolher uma e você tem que focar. Tudo que você foca, expande. Né? Senão você atira para todo lado e vai chegar de novo, qual é o meu propósito? Exato, né? Porque aí acaba perdendo um pouco a energia nesse caminho, né? Exatamente. Ok. Muito bem. E falando um pouco de você, assim, em que momento você teve clareza do teu propósito? Como isso aconteceu para você? Então, eu deveria ter, eu acho que eu tinha uns 24 anos, não, 26 anos, quando o Pedro Henrique nasceu. Hoje ele está fazendo 17. Estou com 43 anos, né? Então, foi com 26 anos aí que eu descobri que eu precisava ter um propósito e que eu queria ter um propósito, que eu fui atrás de ter um propósito. Então, existem momentos na vida da gente, e essa é uma história, é tudo muito pessoal, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma experiência, e eu vou contar a minha, né? Então, existem situações na vida de cada um que fazem a gente mudar a posição do nosso coração, literalmente. Eu não podia ter filhos, e eu sempre fui materna, eu fui uma menina criança materna. Quando eu tinha 13 anos, meu irmão nasceu, e já naquela época, eu sentia muita dor na minha barriga, enfim. Mas o Henrique nasceu e eu falei assim, não, esse vai ser meu filhinho, né? Até hoje eu tenho ele como se fosse meu primeiro filho, assim. Já tem 30 anos. E aí, era o seu irmão. Meu irmão. E sempre materna, cuidando. E era meu sonho ser mãe. Meu sonho sempre foi ter família. A minha família é uma família assim que eu amo, os meus pais, a gente tem uma convivência excelente. Eles me deram tudo, eles me deram muito mais do que eles tiveram, mas foi uma família extremamente disfuncional. E eu sofri muito dentro dessa família. Então, meu maior sonho era constituir uma família, era ter filhos. E num dado momento ali da adolescência, os médicos me falavam que aquela dor eu não poderia ter filhos, eu jamais poderia ter filhos. Era estéril, não vai poder ter filhos, enfim. E quando eu casei, meu marido também, um homem de muita fé, ele falou, não, você vai ter filhos. Né?
E aí eu passei assim, por alguns processos, né? Espiritualmente falando mesmo, acreditando num processo de cura, que eu iria ser curada. E eu fui curada. E tive o Pedro. Quando o Pedro nasceu, há 17 anos, uma hora dessa, que eu tava com aquela coisinha mais linda nos meus braços, gerou, assim, um sentimento... eu sou muito intensa nos meus sentimentos. E toda vez que os meus sentimentos, eles são muito intensos, algo é gerado diferente no meu coração. E aquele nível de gratidão foi tão grande, e eu falei assim, Deus, o Criador da vida, você me curou, você me deu esse meu filho. O que é que eu posso fazer por você, né? Pela tua criação, na natureza, enfim, no mundo, que você olhe e fale, essa mulher é a espécie de mulher que me faz sorrir, né? Então eu senti essa vontade de retribuir a bênção que ele tinha me dado. E até então, apesar de ser de RH, eu não era assim muito voltada para pessoas, não, tá? Sempre fui autodominância, voltada em resultados, Capitão Nascimento e tudo mais. Com o nascimento do Pedro, o meu coração mudou, né? E aí eu senti vontade, o coração queimou por cuidar de vida. Só que cuidar de vidas também é algo muito amplo, né? Então, médicos cuidam de vidas, dentistas, psicólogos. Então, como é que eu faria isso? E aí eu utilizei, sem saber dessas 3 esferas, eu vi que eu fui sendo direcionada, né, por coerência, sei lá o quê, e eu acabei identificando. Tá? Quando você fala 3 esferas, são aquelas 3 perguntas. O prazer, o que você é bom e né? Então, assim, algo que é bem importante eu colocar é que, assim, nesse momento que eu tive o Pedro, eu senti que eu tinha um propósito especial. Falei, não, mas eu sou especial, gente. Sabe? Eu sou alguém, eu sou digna, né? Então, o primeiro passo do propósito foi me aceitar. Foi aceitar que eu era digna e foi aceitar que eu tinha uma missão especial. Eu acho que essa foi a chave principal, porque muita gente quer buscar, mas você precisa se aceitar, você precisa se ver o quanto você é especial e que você é digna, né, de fazer algo diferente e que promova um impacto no mundo. Então eu passei a acreditar em mim e a buscar sentido. É claro que foi uma evolução, tá? Ainda estou no processo, tá? De muita coisa, de me conhecer, de muitas feiuras, né? Mas é um processo eterno aí. Então, a mente humana, ela cria, né, essas fortalezas no raciocínio da gente. E a gente precisa de muita palavra, de afirmação, ou às vezes de uma experiência complexa e intensa como essa que eu tive, né? Para explodir essa fortaleza e acreditar no valor que você possui. Então, essa foi a principal chave. E aí, para entender, então, eu vou cuidar de vidas, então, eu vou aplicar as 3 esferas lá sem conhecer. Então, o que eu tinha prazer? Eu trabalhava numa empresa, numa organização, numa indústria, né? E eu tinha muito prazer no ambiente corporativo. Então, eu definia políticas, procedimentos, eu gostava de observar, de avaliar as pessoas. E aí eu não vi o tempo passar, até hoje eu não vejo o tempo passar nisso. Então, sou apreciadora de talentos mesmo. Então, desde pequena eu gostava muito de arte. Hoje eu consigo ver arte nas pessoas, né? No início, se você me perguntasse, Andresa, qual é o teu sonho? Eu quero ser arquiteta. E talvez se eu fizesse os testes, quando eu fiz os testes, Gil, no nosso curso, deu muita coisa voltada para a arte. E eu vejo, hoje, o meu olhar para pessoas é um olhar para a arte. Eu vejo cores, formas, sabe? Então é algo assim que o meu cérebro, ele brinca quando eu escuto uma pessoa falar e eu consigo identificar os talentos dela, sabe? É algo muito divertido, assim, sabe? Muito lindo. E o que eu era boa? Eu era boa em estruturar os departamentos da empresa, né? Fazer a leitura dos ambientes, encaixar a força de trabalho ali dentro, né? E obtinha muitos resultados nisso, e era validada. E o que me incomodava muito? Me incomodava ver talentos sendo desperdiçados, tá? Então, pessoas que buscavam, e até hoje buscam, uma ocupação equivocada, que provavelmente você também sente essa mesma dor, né? Então, por consequência, hoje a gente vê muitas pessoas infelizes no trabalho, né? Então,
A maioria das pessoas acordam tristes na segunda-feira, quando elas escutam a musiquinha do Fantástico, sente aquela fobia. Mas o brasileiro é guerreiro, ele precisa trabalhar, então ele levanta, ele vai trabalhar, né? Mesmo com essa insatisfação. Só que às vezes ele enrola, porque ele não está satisfeito, ele não gosta, no fundo, ele não gosta do que ele faz. Então, às vezes ele enrola, ele acaba roubando o patrão, certo? Que está cedendo recursos para ele sustentar a família e não vê a hora de cestar, né? Então, nada contra quem usa, né? A hashtag sextou, gente, é diferente, tá? Mas não vê a hora de chegar sexta-feira. Então, por quê? Porque não existe propósito naquilo que ele faz durante a semana, né? E eu acredito que não existe vida pessoal e vida profissional, existe vida. Então, a mesma alegria e felicidade que você tem quando você está no final de semana com a tua família, você precisa viver durante a semana também, com essa intensidade, né? Acho que é isso, Gil. Ok. Deu uma travadinha aqui para mim, não sei se travou para todo mundo. Você está me ouvindo bem, Andresa? Sim, estou te ouvindo. Ok. Pessoal, sinaliza aí para a gente se estão ouvindo bem, porque travou, mas foi bem agora no final da fala. Eu acho que ninguém perdeu a informação. É isso mesmo que você comentou, né? Tem muito isso da síndrome do final de semana aí, né? Isso é o que a pessoa faz, não tem nenhum sentido para ela, digamos assim, que é aquela questão até da diferença entre o emprego e o trabalho, né? Que o emprego é mais com esse olhar aí só, né, para o retorno financeiro, a médio e longo prazo, isso acaba muitas vezes cobrando um preço alto, né? Boa noite, Shirlene, seja bem-vinda. Shirlene, quando a Shirlene entrou, eu já pensei na história dela, tem uma história muito linda. Coloca o link aí, Shirlene, do projeto Soul Black, né? A Shirlene desenvolve um trabalho lindíssimo, né? Junto a mulheres negras de empoderamento. Que lindo, que legal. Esse propósito dela aí de alguns tempos para cá, né? Que linda, parabéns. É muito lindo o trabalho. Boa noite, Denilson. Seja bem-vindo. Denilson também é colega de orientação profissional. Se quiser também deixar aí, né, suas redes sociais, Denilson, fique à vontade. A gente pode compartilhar o contato de vocês aí, tá bom? Vamos fazer a nossa rede de networking. Não esqueçam de compartilhar o vídeo e de se inscreverem aqui no canal também. E aí, seguindo, então, aqui na nossa conversa sobre propósito, né? Como é que foi para você, Andresa, a consolidação de tudo isso, né? Desse teu processo, né? Do propósito, de encontrá-lo, reconhecê-lo. Como é que foi? Como é que você consolidou, né? Cumpriu, está cumprindo esse propósito? Então, voltando ali, né? Até enquanto eu pensava, né, refletia sobre a nossa live, eu até revisei aqui a frase do meu propósito. Não vai ficar assim, mas até para poder dar um exemplo, né, para as pessoas, quando você pega essas 3 áreas e você descreve o teu propósito. Você faz a tua frase ali, monta um quadro, deixa na frente da tua mesa, enfim, né? E aí eu acabei fazendo ontem isso. Não sei se vai ficar assim, eu acredito que não. Mas é como se fosse assim, ó, através da observação, através do meu prazer, né? Então, através da observação e avaliação das pessoas, ou seja, do que eu sou boa, eu conecto seus dons e talentos a uma vida intencional, de forma que possam exercer a plenitude do seu chamado. Então, nessa frase, eu procurei compilar a resposta daquelas 3 esferas. Tá? Muito bem. Então, uma vez que eu tinha identificado isso, eu tive que passar pela prova do tempo. Porque não é assim, você identificou o chamado e agora eu chuto o balde e eu vou colocar em prática. Tá? Eu estava trabalhando numa organização e para exercer esse propósito, eu deveria ter uma independência como eu tenho hoje, graças a Deus, né? 7 anos já fazendo minha carreira solo e trabalhando de uma forma autônoma, né? Hoje eu tenho uma equipe que tem valores congruentes, que praticamente todos eles têm o mesmo propósito, inclusive, né?
Então, depois a gente passou por algumas dificuldades, né, com criança pequena, a empresa onde eu estava passou por uma situação deficitária, e aí eu comecei a ficar de olho no mercado. Recebi uma proposta de uma empresa multinacional, né, era uma empresa que, assim, pela necessidade do momento, talvez pelo status, pela imaturidade, eu tinha tudo para embarcar nessa. Hoje poderia estar muito bem financeiramente, porque realmente era uma posição assim que é muito promissora, teria, né, visibilidade, muitas viagens, era para galgar assim no nível de diretoria de uma empresa muito muito forte aí, a nível mundial. E eu não consegui avançar, eu não consegui sentir significado para minha vida, porque eu já sabia o que realmente eu queria. Então, eu abri mão dessa oportunidade, fui trabalhar em outras empresas, fui buscando conhecer tudo que eu precisava, tá? E eu guardei, então, meu coração para um grande sabotador de propósito, que é a necessidade. A necessidade muitas vezes te sabota, porque aí você acaba aceitando trabalhar, desenvolver algumas coisas por conta da necessidade do momento, e ali você permanece. Às vezes entra na zona de conforto, e ali, de repente, quando você vê, você se perdeu, né? E acaba entrando no piloto automático, né? Isso. Então, hoje eu vejo quanto foi importante descobrir o meu propósito, né? E mantê-lo alinhado às minhas atividades, mantê-lo alinhado às minhas convicções e ter essa certeza do que realmente eu queria. A minha fé me ajudou bastante. Eu confesso que talvez se eu não tivesse isso muito bem estruturado, até pela formação familiar que eu tive e tal, eu não teria conseguido ter essa visão e me manter firme. Tá? Então, foi dessa forma que eu consegui consolidar o cumprimento do propósito. Ok, que é essa questão mesmo, quando você fala do que queima aí no coração, essa chama, e aí a gente passa para essa questão do chamado mesmo, né? Sabe, de você ver a pessoa encaixada naquilo que ela faz bem, naquilo que, né, gera prazer, vida, e ela tá cheia de planos, cheia de sonhos, né? Então, você vê uma pessoa encaixada, assim, dentro desse objetivo de vida dela, não existe nada que, né, para quem busca, para quem tem isso queimando no coração, que seja mais gratificante. Sim. Né, Gil? É verdade. É muito, muito claro, muito evidente. Ok, a Chilene até comentou ali, né, que o coração dela também mudou com a maternidade, hoje está vivendo o seu propósito de vida, né, com esse trabalho, né, junto às mulheres negras, né, As crianças são grandes geradoras de empreendedoras, né? Os filhos são grandes geradores de empreendedoras. É verdade, mas eu acho, bom, isso até pode ser o tema de outra live aí, porque agora que eu comecei a pensar, já vi, né, pensei um fiozinho assim, já vi um novelo inteiro de fala aí, né? Porque eu acho que faz a gente perceber que existe muito mais, né? Essa questão de gerar uma vida nos faz enxergar muito mais além do mecânico, do piloto automático, da zona de conforto. Né? Questão das gerações, né, Gil? Isso também, né? E uma mulher que é mãe, e as mulheres que estão nos acompanhando aqui, que são mães, talvez possam comentar isso também, né? Dificilmente ela vive no piloto automático ou ela vive em zona de conforto. Isso não maternidade não é uma opção. Não, não coabitam, né? Então eu acho que ali as mulheres, né, elas conseguem perceber o quanto de fato elas podem e conseguem fazer por si mesmas, por conta própria, e o quanto é importante isso de buscar o seu propósito, né? Então, talvez sim tenha uma correlação aí entre maternidade e empreendedorismo. Podemos pensar sobre isso também. Oi, Débora, boa noite. A Débora é uma prima, fonoaudióloga, também colocou lá, né? O meu coração também mudou com a maternidade. A Débora desenvolve um trabalho fantástico, né? De amamentação, de ensinar as mães de bebês prematuros, né? Para iniciar a amamentação e outras orientações, né? A respeito de bebês, mães, crianças, amamentação,
É um trabalho muito lindo também. Débora, coloca aí o link do seu canal do YouTube, do Instagram, Que lindo, para o pessoal Débora. poder seguindo você também. E aí, Andresa, eu gostaria de saber também, né, qual que é a importância do propósito para os negócios? Tem uma correlação aí? Tem, total, total. Quando você tem um propósito, principalmente, eu acho que assim, se você não tem propósito firme, você não avança, certo? Eu conheço muitas pessoas que já tentaram empreender em vários negócios, em vários nichos. E ele tenta uma coisa, daí ele fecha. De repente você vê a pessoa, ele está empreendendo numa outra área e não vai. Então ele está procurando ainda se descobrir. E empreender não é fácil, gente. É muito desafiador. É muito desafiador. Então, se você não sabe exatamente para onde você quer ir, né, com raça, você desiste e você vai tentar outra coisa facilmente, tá? Então, para abrir um negócio, você precisa ter um propósito. Minha recomendação, tá? Então, primeiro, que quando você tem um propósito, você foca e você não desiste. Então, quando a gente estabeleceu aí a consultoria, foi em 2013. Pedro tinha 10 anos, né? Então eu falei, opa, agora eu vou poder ter mais liberdade para acompanhar as tarefas da escola, enfim, né? Então a maternidade também sempre foi um impulso. Pode ver como está alinhada naquele momento que eu descobri o meu propósito, né? Então, a questão de valores, de motivadores, enfim. E é claro, quando eu comecei só com capital intelectual, né? Minha consultoria tem 7 anos, mas é uma consultoria pequena. Comecei assim, com meu nome sujo, porque eu tinha saído de uma empresa que estava com uma situação super deficitária e eu fiquei meses sem receber, anos sem receber fundo de garantia, não recebi até hoje. E tá tudo certo, tá tudo perdoado, né? Mas eu fui avançando e fui construindo, né? Um pouquinho de um serviço que eu prestava, eu ia guardando, né? E aí aquilo ia voltando ali gradativamente para o negócio, até a gente conseguir alugar uma salinha, colocar os móveis, ter um lugar para atender as pessoas, né? Enfim, então a gente passa por muitos tempos, assim, tempos muito difíceis. Tiveram assim umas 2, 3 crises, fora a pandemia, que tinha tudo para entregar e falar, não é viável. E o meu marido falava, lembra do porquê você começou, do porquê que, né, a razão que fez você iniciar. E aí aquilo voltava, enchia o meu coração de volta e pagava para trabalhar e ia continuar. Né? Paguei para trabalhar durante alguns anos. Por falar em marido, desculpa, Márcio Barbosa, certo? Certo. Ai, desculpa, ele fez um comentário aqui, daí eu falei da Shirlene e o comentário dele subiu, saiu da minha visão aqui, e agora você falou, eu me lembrei, um recadinho aqui, parabéns, Andresa, mulher sábia. Ai, meu Obrigada lindo. aí por acompanhar, Márcio. Ai, obrigada, ele tá no trabalho ainda. Obrigada, amor. E no início da pandemia, a gente sentiu assim uma super aflição. Então, o nosso carro-chefe hoje é recrutamento e seleção de profissionais. No início da pandemia, as empresas estavam demitindo. Eu falei, agora, o que é que vai ser de nós? Né? E eu fui trazendo à memória a visão que eu tinha, a crença que eu tenho. Eu falei, existe promessa, eu vou perseguir no meu propósito, né? Então, eu não cheguei até aqui agora para desistir ou pensar negativo, ou ficar triste, né? Então, simplesmente não ouvia noticiários, eu não queria saber como é que estava o mundo. Eu tirei os meus olhos, a vista, eu tirei completamente da realidade, né? E foquei na minha visão, aonde que eu tinha que chegar e continuava a fazer a minha parte. E foi, assim, extraordinário o resultado que a gente teve no auge da pandemia. Agora tá bom, né? A gente sabe que o mercado está aquecendo, mas no auge da pandemia a gente bateu o nosso recorde de faturamento. Tá? E isso foi graças, primeiro, à visão, e segundo, a facilidade que a gente tem de engajar o time quando existe um propósito e você busca pessoas com valores congruentes aos seus. Então, as pessoas apaixonadas, prontas para dizer assim, olha, se precisar trabalhar de graça, eu trabalho, tá? Mas eu quero ver essa empresa avançar, porque né, a visão é muito linda.
e as pessoas continuaram. Então, o pouco que a gente tinha de trabalho, a gente fez assim com muita excelência, com muito zelo. E aí, dentro da pandemia, assim, as pessoas que estavam sendo atendidas por nós, eles ficaram tão maravilhados, né, com o resultado do trabalho, que eles indicaram para muitas empresas. Então, na pandemia, assim, a gente teve um número de clientes novos muito grande, né? Então, tudo pelo nível de excelência de entrega que a gente fez, tudo por conta do propósito, entendeu? Porque quando você tem um propósito, você tem valores, você vai buscar pessoas que estejam conectadas com ele e elas não vacilam também, né? Sim. Então, foi Ou fundamental. Seja, então, o propósito, ele é essencial, né? Porque a pergunta ali eu tinha trazido qual a importância do propósito para os negócios, na verdade, é de suma importância. Né? É vital. Essencial, é vital ter um propósito para que o seu negócio, de fato, se desenvolva e dê certo, porque senão é como se a pessoa ficasse andando em círculos, é o que você falou, né? Pessoas que começam N projetos um atrás do outro, mas não finalizam nenhum, não tem retorno com nenhum, porque de fato não encontraram ainda ali o propósito, né, o motivo a que vieram, digamos assim. Né? Exatamente. Ok. E Boa noite. jovem... Olha, a Annelise está entrando, contato seu aqui, falou Andresa, mulher de Deus. Boa noite, Annelise, obrigada aqui pela presença. Gente, não esqueçam de se inscrever no canal e de compartilharem o vídeo também, para a gente poder levar essas palavras maravilhosas para mais pessoas. E aí, Andresa, a gente já está chegando aqui no final do nosso tempo, né? Temos 10 minutinhos, até coloquei ali, né? Se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma pergunta sobre propósito, fiquem à vontade. Para quem entrou depois, a Andresa já respondeu uma série de perguntas, né? Do que é propósito, de como encontrá-lo, da importância para os negócios, de como ela identificou, né? E consolidou o próprio propósito. Então, tem uma série de perguntas que já foram respondidas, né? Sobre ter clareza do nosso propósito. A Débora está dando parabéns, né? Parabéns, Andresa, por não desistir. É isso mesmo, parabéns. Né? Obrigada. E para a gente caminhar aí, né? Já entrando nos finalmente, claro, tudo que você já falou até aqui já nos dá uma visão geral, um panorama, e de uma certa maneira até já responde essa pergunta que eu tinha deixado aqui para o final, que é por que ter um propósito? Mas acho que você consegue fazer aí amarrar tudo isso, né? Por que é importante ter um propósito? Primeiro porque você se sente vivo, né? Você sente que você tem um significado, você tem um lugar no mundo, e principalmente porque você gera vida. Você gera esperança. Então, parte da função do propósito é ter perspectiva de futuro. Então, a pessoa acaba inovando, ela persiste, ela não se perde, ela tem lista de tudo que ela precisa para poder potencializar, né, o alcance do seu propósito. E você aumenta o nível de excelência, tem significado na vida e gera impacto na tua geração. Então, tem uma boa razão para você ter um propósito, né? É verdade, tem muitas razões. Então, na verdade, todo mundo tem um propósito. Talvez algumas pessoas ainda não tenham encontrado o seu, mas todo mundo tem um propósito. É isso? Está correto Exatamente. Falar dessa maneira? Sem dúvida. Ok. E aqueles que ainda não encontraram acabam tendo esses sinais, não sei se é a palavra certa, assim, de insatisfação, de desânimo, é isso? Sim, com certeza, Gil. Até as pessoas assim, que acabam sofrendo mais de, sei lá, às vezes uma depressão, né? O que é a depressão? Você como psicóloga, quando a pessoa não sente, mas não tem mais sentido, né? Então, o propósito, Sim. Ele te gera vida, a vontade de avançar, então, de passar pelas circunstâncias, e eu vejo assim, quando a gente tem um propósito, mesmo nos dias mais difíceis, eu vejo que aqueles dias difíceis, eles vão me ensinar tantas coisas, né? São coisas Sim. que eu vou poder depois compartilhar com as pessoas, enfim. Então, o teu olhar para a vida e para as pessoas, ele é muito diferente.
E aí você também tira o olhar só de você, né? Você passa a observar o outro. Então, eu costumo dizer, se você tá triste, né? Tem um dia que você tá meio depressivo, você tá triste, vai fazer alguém feliz. Faz o bem para alguém. Você vai ver como que você vai explodir, vai transbordar de alegria quando você vê a satisfação de alguém que às vezes precisava de uma palavra, precisava de uma ajuda que para você não é nada, né? E para ela foi cirúrgica num dado momento, né? É verdade. E até em relação a isso, eu sempre comento aqui também, né, a Chilene, a Rosário, que estão aqui, né, nós participamos de um grupo de voluntariado. Bom, esse projeto que estamos fazendo hoje aqui, o Falando Sobre, ele também é social, é voluntário, né, vocês que vêm até aqui, sempre agradeço, né, são orientadores voluntários, dispõem aí de uma hora do seu tempo para compartilhar seu conhecimento, né, mas para quem quer se engajar aí em projetos sociais também, projetos voluntários, né, que impactam, que modificam, esse que nós participamos aqui chama, que é o Grupo Mulheres do Brasil, né? Então o site é grupomulheresdobrasil.com.br. Tem em todo o Brasil, tem no exterior para quem mora fora, tem vários núcleos que são então as cidades, né? E tem dentro de cada núcleo tem vários comitês, cada um tratando de um tema, né, de necessidade para melhorar o seu bairro, a sua cidade, a sua região. Então, para quem ainda não encontrou, né, ou tem tempo disponível, quer compartilhar do seu tempo, do seu conhecimento, é uma excelente maneira. Aí eu falo do Grupo Mulheres do Brasil porque ele está presente em praticamente todas as cidades do Brasil, e se não estiver, vocês, né, têm interesse, podem solicitar para começar um núcleo na sua cidade, e também em outros países, né? Então ele abrange de uma forma bastante ampla, tá? Então fica aí esse convite para vocês participarem também, e é isso, eu lembrei, né, de trazer isso porque é o que você comentou, quando a gente está fazendo algo assim, o tempo passa voando, quando a gente se engaja num projeto, aquilo flui, né, as voluntárias lá trabalham com um amor imenso, né? Então, com as crianças, eu estava num projeto com crianças, numa escola pública, e num projeto com empreendedoras, né? Fizemos uma mentoria de empreendedorismo. E realmente o tempo, quando estava ali, voava, né? Então, é só identificar ali o que de fato faz sentido para você. Exatamente, é isso aí. E aí, Andresa, eu gostaria agora já fechando mesmo, né? Se ninguém tiver dúvida aí, se tiverem dúvidas, comentem, por favor. Mas se não, a gente tinha falado alguma coisa, deixa eu ver o que era que você comentou, que eu achei fantástico, né? Dos 7 anseios, né? Os 7 anseios. Como é que os 7 anseios do ser humano passam aí pelo propósito? Mas, assim, só uma pincelada que a gente ainda vai trazer isso numa live. Né? É sensacional. Existe, assim, no coração do ser humano, isso é de um livro que eu li, tá, gente? O nome do livro é 7 Anseios do Coração Humano. Acho fantástico. Ele é um livro escrito à luz da palavra de Deus, né? À luz da Bíblia, que é um livro de sabedoria milenar e que traz muitas verdades. Então ele coloca 7 anseios que existem no coração de todos nós e que existem alguns anseios que eles acabam sendo destacados, né? Então o anseio de ser belo, o anseio de ser aceito, o anseio de ter um propósito, né? Ele fala lá em outras palavras, enfim, agora eu não vou me recordar de todos eles, tá? Faz tempo que eu li esse livro, até ontem comentei com a Gil. Mas é um livro, assim, sensacional. E aí você vai lendo o livro e você vai se percebendo, né? Não, esse aqui realmente não faz tanto sentido. E, de repente, você chega em um que você fala, meu Deus, esse anseio é muito... Ele queima no meu coração. E, na verdade, esses anseios, o livro conta que esses anseios foram colocados no coração do homem para que ele possa se conectar com o Criador. E as pessoas ficam buscando, né? Através de várias... escolhas equivocadas, muitas vezes, satisfazer esse anseio que o ser humano ele nunca vai conseguir satisfazer em coisas materiais, em status, em situações que sejam voltadas para o ego, né, para o bem dele mesmo.
Sim. Então, esses anseios sempre têm a ver com o outro, sempre tem a ver com a conexão com o teu Criador, sabe? Porque Então, é um livro muito interessante. É algo que passa pela espiritualidade, que é diferente de religião. Muitas vezes as pessoas confundem isso, né? Quando fala em Deus, em Criador, fala, mas eu não tenho uma religião. Mas isso passa pela espiritualidade, que é algo diferente. Exatamente, porque a espiritualidade está baseada justamente nisso, em você tirar o olhar de você mesmo e olhar para o outro, né? E saber que você não é o único, você não é o centro das atenções do universo. Então, a espiritualidade é você olhar, e ele fala muito sobre isso. Bem interessante. Muito bem. Bom, então já fica aí a promessa, a Shirlene falou, já quero ler esse livro, né? Faremos aí uma outra live mais para frente falando sobre os anseios, né, do ser humano, porque acho que isso ajuda também muitas pessoas a entenderem, quem não encontrou ainda, né, de repente consegue encontrar o seu anseio, o seu motivo, o seu sentido, o seu propósito, né? Com algumas orientações aí mais específicas. Bom, legal. Então, passando já para o nosso encerramento, vocês estão acompanhando, gostaram, né? Cliquem aí para compartilhar, vamos levar essa live, esse conhecimento da Andresa para mais pessoas, compartilhem nas suas redes, inscrevam-se no canal, né? Deem o joinha de vocês aí, curtir esse vídeo também. Os contatos da Andresa estão disponíveis aí na descrição do vídeo, tá? Então, tem no Instagram, né, o Acad Human Capital, com Acad com 2 Cs, né? Tá aí na descrição do vídeo. E tem o site também, né? Então, tem o WhatsApp dela aí na descrição do vídeo. Então, fiquem bem à vontade, se tiverem dúvidas, se quiserem algo mais pontual, mais específico, ela está à disposição. Super à disposição. Maior alegria poder contribuir. E, Andresa, deixa aqui meu muito obrigada, né, a você pelo tempo que você despendeu, aniversário do seu filho, né, estar aqui conosco que foi uma linda sincronicidade, né, porque o teu propósito passou pela maternidade, né, você contou a história para quem chegou depois, né? Assiste novamente. A Andresa teve um diagnóstico, né, de não poder nunca ter filhos e ela acabou tendo filhos, né? E por aí passou toda essa descoberta do seu propósito, né? Então, obrigada por estar aqui nesse dia que é tão especial para você. Mas eu acho que realmente fez todo sentido, né? Que fez total sentido, porque há 17 anos atrás, quando ele me deu o Pedro, né? Quando eu recebi o Pedro, eu falei assim, o que eu posso fazer, né? Então, assim, não, ajude as pessoas a se conectarem com seus propósitos. Então, hoje, no dia do aniversário dele, eu estou aqui, de alguma forma, podendo, de repente, semear, podendo compartilhar um pouquinho, e encorajar você a buscar o seu propósito. Então, realmente, se cumpre o propósito, né? Daquilo que foi gerado no nascimento dele. Muito legal. Então, obrigada, Andresa, obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada, Gil. E aí eu vou pedir para você deixar uma frase para o pessoal, Andresa. Tá bom. Vou ler aqui, tá? Okay. Então, todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um todo no qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. Então, queridos, não desperdice sua vida, viva com propósito e intencionalmente para transformar a realidade ao seu redor e impactar a sua geração. Ótimo, obrigada, Andresa. Muito obrigada. Obrigada, Gil. Vou deixar uma frase que vocês já conhecem, que está lá no site. Aliás, o Portal Vocacional está de site novo, portalvocacional.com.br. Passam lá para conhecer, novo visual. E que é o lema, né, do portal, que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Que é uma frase do filósofo Sêneca e que tem tudo a ver com essa questão do propósito. Né? Então,
Vamos em busca, quem ainda não encontrou o seu propósito, vamos em busca, né? E para quem já encontrou, desejamos aí muito sucesso e felicidade nesse exercício, nessa convicção, né? Nesse colocar o seu propósito em prática no dia a dia. Boa noite a todos, muito obrigada. E terça-feira que vem, espero por vocês aqui. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Obrigada. Ai, olha lá, o Pedro entrou. Pedro, agora tem que voltar. Feliz aniversário, Pedro. Parabéns para você. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.